Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso Penal na Prática. Meu nome é Fabiano Daloca, sou advogado criminalista, especialista em Direito Penal e Processo Penal e o meu objetivo é tornar você um especialista na área criminal, beleza? E nesse curso Penal na Prática, eu trago de uma forma concisa, eu trago de uma forma objetiva e muito eficiente as temáticas mais cobradas nos concursos públicos aí, na prova da ordem, de uma forma bem didática para você. E trago toda a minha experiência e o melhor conhecimento para você que pretende advogar ou já está advogando dentro da área penal. Tudo para o seu desenvolvimento, tudo para tornar você um especialista na matéria criminal. Beleza? Fica com esse vídeo agora, muito importante e bons estudos. Opa, vamos dar continuidade aos estudos sobre o crime de peculato, agora na modalidade culposa. Artigo 312, parágrafo 2º diz: se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede sentença recorrível, extingue a punibilidade. Se ele é posterior, reduz de metade a pena imposta. Volta aqui para mim. Olha só, diferentemente do que nós vimos nas aulas anteriores sobre o peculato na modalidade dolosa, ou seja, classificado em próprio e impróprio, nós temos no peculato culposo um crime cometido por funcionário público, por isso que é peculato, aonde ele concorre culposamente para um crime do quê? De um terceiro, para um crime de outro. E o que é culposo? Lembra que nós estudamos lá na parte geral que culposo é um crime cometido mediante negligência, imprudência e imperícia. Portanto, quando o funcionário público ele concorre de forma culposa, ou negligente, ou imprudente, ou imperito, para possibilitar, facilitar o crime de outro, de um crime de terceiro, ele age de forma culposa. Ele comete o crime de peculato. Calma que você vai entender agora. Exemplo é bom de bastante. Olha só, um exemplo. Vamos supor que João é um vigilante e ele, o vigilante, ele dorme na repartição pública. Ele dorme. Ora, se ele tinha o dever, a função, o munus de vigiar e ele dorme, um terceiro entra e subtrai, vamos supor lá, computadores da repartição pública, computadores. Esse terceiro cometeu o crime do quê? De furto. Agora, o vigilante que tinha a função de vigiar, de cuidar, de zelar pelo patrimônio público, estava dormindo, ele agiu o quê? Com imperícia. Estava na função do trabalho dele. Até de uma forma negligente também. Não deixa de ser. Agindo de forma negligente ou de forma imperito, o que ocorre? Ele responde pelo crime de peculato culposo. Porque ele permitiu que houvesse condições, circunstâncias de uma terceira pessoa subtraísse, cometesse um crime. Então, como foi de forma culposa, ele dormiu, não foi porque quis, ele agiu de forma negligente. Uma vez agindo de forma negligente, ele responderá pelo crime de peculato culposo. Ele tinha um dever, foi uma inobservância de um dever de cuidado, que gerou aí uma culpa concorrente em relação ao crime. Aí você pode falar, Fabiano, mas aqui, se ele tinha o dever
ele não responde também, nos termos do artigo 29 do Código Penal, ele não responde também pelo crime de furto em relação a esse terceiro agente que subtraiu os computadores? Porque tinha o dever de cuidado, ele não responde. E aqui nós temos que nos remeter também aos estudos que nós fizemos lá na parte geral, que é sobre a homogeneidade do elemento subjetivo do tipo penal. Por que esse vigilante vai responder tão somente pelo peculato culposo e não de forma concorrente com o crime de furto em relação a esse terceiro que subtraiu? Porque foi uma inobservância de um dever de cuidado. Ele agiu de forma concorrente. Devido esse conceito aqui, a homogeneidade do elemento subjetivo do tipo. Ou seja, não tem como punir o agente, ele agindo de forma culposa em crime doloso. E aí, vice-versa. Não tem como condenar, aplicar a um crime doloso a culpa. Então, esses termos é o que chamamos que tem que haver uma homogeneidade do elemento subjetivo. Ou seja, para o nosso sistema penal brasileiro, não existe participação culposa em crime doloso. E também ao contrário, não existe participação dolosa em crime culposo. Isso se chama, dentro do conceito de homogeneidade do elemento subjetivo do tipo. Tem que haver essa homogeneidade. Beleza? Por isso que o vigilante, ele responde tão somente pelo peculato culposo e não pelo furto. Essa pessoa, esse terceiro que adentrou e subtraiu os bens. Beleza? Em relação à pena, né? Pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ou seja, vai tramitar pelo GCRIM, né? Ou seja, tem a possibilidade, né? É passível de todas as medidas, os institutos despenalizadores da lei, né, do Juizado Especial Criminal 999 de 95. Beleza? Fabiano, em relação à reparação do dano, como que fica esse instituto ante aí o peculato culposo? Olha só, se o agente, se o funcionário público que concorreu culposamente por crime de outrem, ele reparou o dano, restituiu esses computadores roubados nesse exemplo que eu dei, antes do trânsito em julgado, antes da sentença ser recorrível, nós temos o quê? A extinção da punibilidade. Ele não vai responder mais. Ou seja, vamos supor que no meio do processo, esse vigilante, no exemplo que eu dei, que permitiu, que dormiu em serviço, que permitiu assim, que concorreu dessa forma, que um terceiro entrar, subtraísse os bens, né, os computadores da repartição pública. Nesse caso, se no meio do processo ele chega e fala para o advogado, olha, eu quero restituir, e vai lá e restitui os computadores da repartição, o que ocorre? Não foi antes do trânsito julgado? Não foi no decorrer da sentença? Extinção da punibilidade. Beleza? Fabiano, em relação a depois do trânsito julgado, aqui nós temos a redução pela metade. Depois do trânsito julgado, ou seja, vai estar na fase de execução, ele vai estar cumprindo a pena que ele recebeu. Ele chega e, olha, eu quero restituir, e restitui o dano que ele concorreu aí culposamente, restitui para a administração pública, restitui ao erário o dano cometido, o que ocorre? Ele tem a redução pela metade. Então aqui nós estamos diante deste instituto da reparação do dano para o peculato culposo. Tão somente antes do trânsito julgado, reparou o dano, extingue a punibilidade. Depois do trânsito julgado, ou seja, já está cumprindo a pena, na fase de execução, o que acontece? A redução pela metade da sua pena, ou seja, que tinha que cumprir, um exemplo ali, 6 meses, 8 meses, ele cumpre 3, cumpre 4, ou seja, sempre pela metade do que tem de cumprir da pena. Beleza? Vamos colocar todo esse penal na prática? Vamos lá?
Olha só, ano 2015, Banca Vunesp, para escrevente técnico judiciário o cargo. Olha só, peculato culposo. A. É fato típico, pois não está expressamente previsto no Código Penal. B. Tem a ilicitude excluída se o agente repara o dano a qualquer tempo. C. Tem a punibilidade extinta se o agente repara o dano antes da sentença recorrível. D. É punido com detenção de 2 a 12 anos e multa. E. É punido com a mesma pena do peculato doloso. Por tudo que nós estudamos aqui, por óbvio, a resposta é a C. Tem a punibilidade extinta se o agente repara o dano antes da sentença irrecorrível. Foi conforme aqui eu disse para vocês. Antes do trânsito julgado, no peculato culposo, leva à extinção da pena, uma vez reparado o dano. O funcionário público reparou o dano já no cumprimento da pena, ou seja, depois do trânsito julgado, a redução da pena é pela metade. Tranquilo? São essas considerações feitas a respeito desse crime, peculato culposo. Espero ter ajudado e até a próxima. E aí, gostou da nossa aula? Se for útil para você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos via WhatsApp, via Facebook. E claro, se você querer receber mais vídeos como esse, aulas que eu não posto no nosso canal, isso são aulas exclusivas, inéditas, é só para quem fazer parte da nossa lista VIP, além de ser gratuita, recebe vídeos exclusivos, aulas exclusivas, como essa que você acabou de assistir, que no canal não vai ter. Então é só para quem é VIP, é gratuito, você vai gastar apenas uns 30 segundinhos aí para fazer a sua inscrição. Beleza? Muito obrigado, espero ter ajudado. Salve Deus e até a próxima.